e clamou Abba Pai. Marcos 14:36. Abba é uma fala originalíssima de Jesus, e é assim que ele nos ensina a orar, chamando o nosso Pai de Abba. Esta palavra tem o mesmo sentido do balbuciar de um bebê que ainda não aprendeu a formar nem mesmo sílabas. O mais próximo que temos no português e que a maioria dos tradutores utilizam são as expressões papai, paizinho, e como toda tradução tem a sua limitação e cada língua as suas particularidades, com essa não é diferente. Esta expressão não se aproxima o suficiente do sentido original da palavra. Entretanto, são as primeiras tentativas de sílabas de uma criança que está no início da formação da sua consciência. Esta criança que gagueja a aba entende apenas que os rostos, cheiros e o colo dos pais transmitem amor e segurança. Mesmo sem entender toda a complexidade da realidade que a cerca, ela consegue sentir isso. É assim que Jesus nos ensina a orar. E oração não é o que Deus ouve, vai além. Oração é um coração que o Abba vê, uma experiência que vai para além das palavras. Oração é muito mais do que palavras. Oração é troca de afetos. Então hoje eu já vou pedindo perdão porque esse vídeo vai se alongar um pouco mais, mas eu quero tratar mais a fundo sobre esse tema, porque eu vou tocar em um assunto que pretendo explorar mais ainda em outro vídeo. Porém, vivemos um tempo onde perdemos pessoas importantes e temos uma data agora comemorativa, o Dia dos Pais, e não será de alegria para muitas pessoas, que para muitos vão ser muitos prantos. Talvez você tenha perdido seu pai ou o pai de seus filhos e está totalmente confuso e sem conseguir experimentar essa segurança, esse abraço do nosso pai espiritual. Talvez também, como eu, você deve ter aprendido que Deus tem propósito em tudo. E sério, gente, para mim isso não faz sentido, essa frase nenhuma, que não passa de um jargão gospel. Porque qual é o propósito de Deus? Qual o propósito que Deus tem de levar o seu pai? Ou o pai de seus filhos? Ou mais particular, qual o propósito que Deus teve de separar os meus pais? Porque essas experiências, elas acabam ferindo profundamente o nosso coração. E eu carrego marcas até hoje. E eu tenho certeza que isso não faz parte da vontade de Deus para nossas vidas. E um livro que eu gosto muito é um livro o livro de Jó. E ele nos ajuda a entender melhor o drama do sofrimento nesse mundo. E não a simplificá-lo ridiculamente em uma frase de efeito gospel. Ele é classificado, por exemplo, como um livro de sabedoria. Então, dessa forma, é muito perigoso eu pincelar versículos ao ler ou os capítulos, procurando um sistema doutrinário ou um carimbo para autenticar a minha pregação. Não é à toa que Jó e Salmos ou os outros livros de sabedoria têm atraído o povo de Deus em todas as eras por causa da sua abrangência de linguagem. Porque toda a variedade de emoções humanas, até mesmo das emoções extremas encontram-se nesses textos. Então nos sentimos acolhidos, humanos, na nossa alegria e na nossa tristeza. Mas vamos direto ao assunto, porque até agora eu construí uma base para tentar formular esse novo entendimento. Porque no livro de Jó não se encontra o tema da paciência, é muito pelo contrário. Nos deparamos com o tema de um rebelde. A análise do livro nos permite afirmar que ele é uma negação das teologias oficiais defendidas por seus amigos. Podemos até dizer que estamos diante de uma representação da crise da teologia oficial vigente ali daquele povo. Jó, de maneira alguma, pode ser entendido como alguém passivo, paciente, e ao contrário. Ele discutia com tudo e com todos, até com Deus, a quem fez várias indagações. Ele era inquieto, discutidor, fato que pareceu aos seus amigos uma blasfêmia contra Deus. Aí você diz, mas todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? No final não deu tudo certo? Deus não deu em dobro para Jó? Não deu certo. E vou lhe explicar. Todos nascemos neste mundo sob uma natureza corrompida.
O bem e o mal, eles vivem em guerra dentro de nós. Então, muitas das calamidades que acontecem no dia a dia, na nossa vida, tem a questão da lei da semeadura, da planta e da colheita. Mas, no entanto, o tema de Jó é que quem faz o bem também sofre. E o enigma do sofrimento continua sem solução, pois a lei da semeadura, ela não se aplica a todas as circunstâncias. Então, resumindo, Deus intervém, mas não faz nenhuma réplica aos discursos dos amigos de Jó. Ele dirige-se de imediato a Jó, e ele não minimiza a sua inteligência, como os amigos fizeram por todo o livro. Deus declara que existem coisas muito complexas e o seu intuito não é humilhar Jó, mas fazê-lo refletir. Pense, Jó, refletir acerca da abrangência das capacidades de Deus que estão para além da sua compreensão. Então Deus não está humilhando Jó, mas o encoraja a usar toda a sua imaginação para compreender a mensagem que ele vai lhe transmitir de forma indireta. Então, o Senhor, ele questiona Jó, procurando mostrar-lhe que havia entrado em assuntos relativos aos atributos e atos divinos da criação. Tudo isso estava e está muito além dos limites do nosso entendimento. Não temos capacidade. Então a existência de Jó era menor que um grão de areia no infinito. Entretanto, Deus nunca deixou de observar e impor limites à ação de Satanás. É Satanás que provoca o seu sofrimento, mas é Deus que contém e estabelece limites. Com isso, ou seja, sem a caça de versículos isolados, mas analisando o livro todo e a sua mensagem, concluímos que a vida daqueles que amamos são irrestituíveis. Pelo menos por enquanto, né? Jó ele recebeu tudo em dobro, mas os filhos não reviveram. Mas nós não vivemos ainda sem esperança, pois naquele dia, sim, o seu pai, o seu marido, o seu filho, os meus avós voltarão com Jesus e estaremos para sempre juntos e nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas agora, como eu, como você, como nós, e agora, como que a gente fica? Qual a lição de Jó para nós? O livro ele nos remete a 3 perguntas. Como posso sofrer? O que devo fazer quando estou sofrendo? E com que atitude eu posso continuar sofrendo? E o que a gente aprende com Jó? Jó canalizou toda a sua ira, indignação, toda a sua dor para Deus, em vez de direcioná-la contra outras pessoas, seja de forma verbal ou física. Ele mirou em Deus. Então, tanto alguns salmos quanto o livro de Jó, eles nos ensinam a sujeitar a nossa ira e nos ajudam a expressá-la diante de Deus, com os mesmos exageros e sem temor algum, porque Ele é o nosso Abba. O livro ensina que eu posso deferir todos os meus sentimentos, bons ou ruins, direto para Deus. Isto vai me levar para além dos ensinos daqueles que estão em minha volta, que tentam me consolar, mas abafam os meus sentimentos, a minha dor. E foi por conhecer um Deus assim que Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Nosso ódio não deve ser eloquentemente escondido, mas revelado em nossas orações. Só assim o pior de nós será tratado pelo melhor de Deus. Eu não me lembro de quem é essa frase, eu só tenho anotado. Mas eu sei que Deus caminha ao nosso lado e nos observa em meio ao sofrimento. Eu não sei porque às vezes Ele não intervém, mas sei que Ele sofre comigo. Particularmente, creio que o silêncio dele em meio ao caminho que carregamos a nossa cruz é simplesmente para que eu seja humano e verdadeiro, não suprimindo meus sentimentos, minhas dores, mas descarregando em quem pode realmente absorver tudo isso. Este é o seu, este é o nosso. Abba Pai.